chave, de entendimento, de aprendizado, que hoje venha ser mais um dia que outras coisas venham ser aprendidas e internalizadas. Usa a minha vida, a forma que eu for falar, o que eu for falar, a forma como eles vão receber, tudo venha ser dirigido e direcionado pelo Teu Espírito Santo, Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Hoje, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Hoje a gente vai entrar no bloco de conhecimento financeiro. Então, a gente fechou a parte de autoconhecimento financeiro com aquela aula do Mário, com o perfil financeiro, o valor no uso do dinheiro e a linguagem de amor e o dinheiro. Foram 4 aulas que estavam envolvendo o autoconhecimento financeiro de vocês. Agora a gente vai entrar na parte de conhecimento financeiro. Então, é onde eu vou falar aqui dos erros, né? Erros, armadilhas. Hoje eu vou falar de erros financeiros e gatilhos de pobreza, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Oi, pastora! Seja bem-vinda. E como que eu quero que vocês se comportem nessa aula, né? São várias coisas que eu vou falar, vários itens de erros, de gatilhos, e eu quero que vocês anotem no caderno de vocês aqueles erros que vocês se identificarem, tá? Então, os erros que vocês se identificarem cometendo, vocês vão escrevendo. Vou ver aqui como é que está aparecendo para vocês. Aqui. Então, primeiro erro financeiro, desprezar pequenos gastos. Tarifa, Coca-Cola, água, frentista, cafezinhos, assinaturas. Mas eu quero fazer uma ressalva que não é cortar os pequenos gastos, é não desprezá-los. Porque às vezes a gente acha que tem que cortar tudo. Já viu aquele livro, não sei se vocês já ouviram falar do livro do Tiago Nigro, de 1.000 a 1 milhão sem cortar o cafezinho? Né? Dentro desse círculo da educação financeira, você já ouviu muita gente falando isso, e realmente é verdade. Você não precisa cortar os pequenos gastos, os pequenos prazeres, para você ter uma vida financeira organizada. Você só precisa saber. O problema não é cortar, o problema é desprezar, é achar que não precisa fazer conta disso. É achar que não precisa, mas é só R$ 2. Não, mas é só R$ 5 e não contabiliza isso. Tudo faz parte. O R$ 1 gasto é R$ 1 gasto. Por isso que o desafio 30 de vocês, eu falei tão assim firmemente, gente, qualquer centavo, tudo que vocês gastarem, vocês precisam anotar. Para quê? Para a gente ver, muitas das vezes são gastos pequenininhos que vocês fazem, que vocês acham que não tem problema, quando junta, faz aquela surpresa não muito boa. Né? Então, é importante, não é que a gente vai precisar cortar, não sei, vai depender da realidade de cada um de vocês, mas a gente precisa não desprezar, agir como se, é pouco, não preciso contar, isso é um grande erro financeiro. Segundo erro, não negociar ou pesquisar, né? É muito importante a gente entender essa logística, né, de negociar. Negociar não é pechinchar, tá? Isso é importante dizer. Negociar, a gente sempre negocia coisas que têm a ver com produto, não serviço, porque inclusive é feio você pechinchar o preço da manicure, do cabeleireiro, de pessoas que prestam serviço. Agora, produto, igual eu mostrei para vocês aqui esse livro. Numa livraria tá 60. Não, na Amazon já adianto que está R$ 55. Inclusive, tem uma porcentagem do livro na vida financeira de vocês que a gente deixa para crescimento, né? Que é para vocês comprarem coisas desse tipo sem mexer no orçamento de vocês. É um dinheiro já separado para isso. A gente precisa pesquisar para não comprar no lugar mais caro. E se a gente vai comprar à vista, se a gente está se preparando para comprar à vista, a gente precisa aprender a negociar. Negociar em que sentido? Olha, quando a gente paga algo à vista, a gente está fazendo algo que o mercado chama de se desmonetizar.
né? Hoje, não sei quantos já investem ou se não investem, a gente vai até oferecer para vocês no final da mentoria uma condição especial para a parte de investimento, mas quando você aprende a investir, você percebe o poder que o dinheiro tem na sua mão. E o mercado, as lojas, elas já sabem disso, tá? Então, elas parcelam, mas o dinheiro vai para ela de uma vez só. Aquele dinheiro não fica parado, aquele dinheiro é investido. O dinheiro da nossa mão também não devia ficar parado, devia ser investido. Então, quando a gente não tem essa noção, a gente perde um pouco esse feeling de negociar. Por quê? Se eu vou me desmonetizar, eu estou dando para o outro o dinheiro que eu tinha para fazer mais dinheiro. Então, ele tem que me pagar algo por isso, me pagar algo por isso. Então, as maquininhas, por exemplo, como fala, a loja, o estabelecimento, e vai perder para a maquininha. Eu perco para a maquininha, todo mundo perde para a maquininha. Então, se eu vou pagar à vista, nada mais justo do que você ter pelo menos o desconto que eles perderiam para a maquininha. Isso não é pechinchar. Né? Você vai comprar igual, vou comprar um colchão, igual agora. A gente está já planejando a nossa viagem para fevereiro. Aí nós compramos um pacote lá, R$ 3.000 arredondando. R$ 3.000. Aí a pergunta: à vista tem desconto? Não tinha. Posso parcelar? Pode. Em 12 vezes. O que vocês acham que eu fiz? O que vocês acham que eu fiz? Paguei à vista ou paguei parcelado? Parcelado. Peguei o dinheiro, na verdade, uma parte desse dinheiro eu já tenho, né? Que eu vou pegar do 13º, mas na verdade eu não vou nem usar o 13º, eu vou usar as férias. Só que como as férias ainda não chegaram, eu vou pegar o dinheiro do 10º, vou investir e dali eu vou pagar todo mês a viagem que eu vou parcelar em 12 vezes. A viagem desse ano, né, que a gente foi já finalzinho de janeiro, que eu parcelei também, eu estou pagando a última agora, mas olha só que legal, dentro da caixinha que eu investi, já rendeu quase R$ 200. Olha só. Aí eu paguei, não é uma dívida para mim, porque o dinheiro já está lá guardado, e ainda por cima me rendeu aí um bom dinheiro. Então, a gente precisa entender se eu vou pagar à vista, precisa me dar desconto para isso. Precisa me dar desconto para isso. Ah, não deu? Parcela quantas vezes forem possíveis. E guarda, mas é para guardar o dinheiro, não é porque qual que é o problema? As pessoas falam assim, não é vantajoso. Igual ontem eu estava conversando com o casal assim. Não, parcela, porque vai ser a mesma coisa sem juros, tá? Mas o que ele está fazendo com essa vantagem? Ele está guardando aquele dinheiro? Não está. Aí é só um peso na parcela dele, que está se juntando uma parcela com outra parcela, com outra parcela, e que vai ficando aquela parcelona que depois se estressa. Então, é totalmente diferente a dinâmica. Mas se eu vou comprar à vista, eu preciso pedir desconto. E eu vou ensinar vocês como é que a gente faz isso. A gente não pode chegar na loja e falar assim, tem desconto se eu pagar à vista? Não, não se faz assim. Você entra, vê o que você quer, aí você pergunta, parcela em quantas vezes sem juros? Aí vai te falar lá. Vai te dar um valor sem juros, parcelando. Ou seja, naquilo ali, ele perderia para a maquininha, ele vai perder. Aí, depois que você perguntou quantas vezes isso é sem juros, aí você vai fazer a seguinte pergunta. Presta atenção como eu vou falar. Qual que é o desconto que você tem para mim se eu pagar à vista? Eu não perguntei se tem desconto, eu perguntei qual é o desconto que você tem eu pagando à vista. Quando eu falo qual é o desconto que você tem se eu pagar à vista, eu já estou dizendo para ele que eu sei que tem um desconto e eu não estou dando mais essa margem para ele falar para mim que não tem desconto. Eu coloco o vendedor contra a parede. A forma como a gente fala faz toda a diferença, tá? Faz toda a diferença. E aí eu falo, qual que é o desconto que você tem para mim se eu pagar à vista? Aí ele vai te falar, é 5, é 10.
Eu canso de comprar sandália, sapato nessas lojas de livros com 10% de desconto, 7% de desconto à vista. Canso de comprar. Imagina, você fala assim, mas é só 5%. Imagina se você ganhasse. Imagina, faz essas contas. Se você ganhasse 5% em cima de tudo que você já comprou num ano, só no ano. Será que não daria um bom desconto, não? Um bom dinheiro no seu bolso? Então, em questão de à vista, se eu vou comprar à vista, eu preciso fazer isso. E pesquisa, tá, gente? Porque hoje a gente tem celular na palma da nossa mão. Sai de casa, se você tem propósito de comprar algo, né? Sai de casa sabendo quanto que está o valor daquilo no mercado. Porque às vezes a loja bota assim 50% de desconto, mas é tudo mentira. Tá tudo aí você se empolga com 30% de desconto e acha que está mais barato e sai comprando. Não faça isso. Olhe nas outras lojas. Olhe, pesquise. Hoje a gente não precisa nem bater perna para poder pesquisar, porque antigamente, para pesquisar, você precisava ficar batendo perna, né? Hoje não, é na palma da mão. Então, olha, nas lojas, gente, ó, Renner da vida, você vai na loja, vê a roupa que você quer, compra pela internet, sai mais barato. Você já viu, já experimentou, viu, entra no site da Renner, sai mais barato comprar roupa pela internet e que vai entregar na tua casa sem frete. Eu já cansei, eu entro às vezes, uma vez fui comprar um tênis. Fui lá, vi a marca, calçada eu gosto de comprar nas marcas que eu já conheço, né? Olhei, na loja eu estava, sei lá, acho que estava R$ 120 o tênis. Na hora eu olhei lá no celular, um site que eu já costumo comprar, estava 85, aí tinha frete, mas aí ia para 90 e pouco. No outro dia chegou na minha casa, gente. Aí eu gastei 95, ia gastar 120 e no outro dia chegou na minha casa. Então, pesquisem. Pesquisem. Não considerar os imprevistos. Terceiro erro. Não considerar os imprevistos. Então, a gente olha para o nosso orçamento e pensa nele como se a vida fosse linear. A gente, a gente se compromete com coisas, com um padrão de vida, pensando no dinheiro todo. Só que a gente esquece que tem se tem cachorro, pode ficar doente, se tem um eletrodoméstico, pode quebrar, você pode precisar gastar mais em algum setor, por algum motivo. Então, a gente não pode pensar no nosso dinheiro sem considerar os imprevistos. Por isso que a gente se enrola. Porque a gente vai viver na vida pensando no nosso dinheiro sem considerar isso. Então, quando essas coisas acontecem, o que acontece? A gente precisa passar o cartão. Quando essas coisas acontecem, aí a gente se endivida. Quando esses imprevistos acontecem, a gente fica enrolado, porque a gente considera a nossa vida olhando o salário. Só que a gente precisa considerar que existem imprevistos. Ó, o assistente trazendo um cafezinho para mim. Obrigada, amor. Deus abençoe a sua vida. Mas esse risco aqui, vocês não vão mais sofrer, tá? Porque a gente vai fazer um orçamento para vocês que já vai contemplar todas essas coisas, tá? Quarto erro. Não, essa é interessante. Não considerar imprevistos previstos. O que são os imprevistos previstos, meu povo? Os aniversários, as datas comemorativas. A gente vai vivendo a vida como se elas não existissem. Aí, quando chega no nosso aniversário, no aniversário de casamento, o que a gente fala para a gente mesmo? Está apertado, mas a gente fala: ah, mas é meu aniversário. Não, mas, poxa, é aniversário de casamento. Mas, poxa, é aniversário da minha filha, a gente merece. Aí vai lá, se enrola, se endivida. Como se aquilo não fosse acontecer, se não acontecesse todo ano naquela data, como se seu aniversário... Aí a gente usa o cartão.
Isso, aí a gente usa o cartão, porque a gente não parece que eu faço aniversário dia 24 de janeiro, né? Aí chega no dia 24, eu ajo como se dia 24 fosse um imprevisto, mas não é um imprevisto. Eu sei que eu faço aniversário dia 24 de janeiro, eu sei que meu marido faz aniversário dia 1º de novembro, eu sei. Então, a gente precisa olhar, deixar brechas no nosso orçamento para coisas que são importantes para a gente. Principalmente a galera do valor, que tem lá a linguagem de amor de presente, mais ainda. Fala, pastor. O meu sobrinho faz aniversário dia 3 de janeiro. Ele fala, mas por que eu nasci nessa data? Ninguém tem dinheiro para me dar presente para fazer nada. Exatamente. Aí eu te pergunto, poxa, será que não... aniversário dele é todo ano, 3 de janeiro, será que não pode se programar para dar, para fazer, seja lá o que for, né, o presente ou o aniversário, como se fosse qualquer época do ano, né? E não, a gente naturalizou isso. Então, Dia das Mães, Dia dos Pais, essas coisas a gente precisa ter na nossa cabeça que elas existem. E, principalmente, se a gente é daquela família festeira, se a gente gosta de fazer as coisas, né? Já é da nossa cultura, a gente precisa se programar para essas coisas. Gente. Você botou o número 5 e o número 6, é número 4 e número 5. É? É. Eita, já vou consertar para o próximo slide, Tem então. 3 no outro. Deixa eu ver. Deve ter tido alguma falha de... É mesmo, gente. Oxi. Obrigada, pastor. Já vou consertar. Sexto, mas eu vou seguir essa numeração aqui, que é para a gente não se enrolar. Aí vocês botam essa numeração que está aqui. Sexto erro, não saber dizer não. Meu Deus do céu. Olha, mas eu não vou nem me alongar aqui, porque a gente acrescentou na mentoria uma aula com o nosso psicólogo melhor que temos, só sobre dizer não. Vocês vão ter uma aula com o psicólogo sobre isso, sobre dizer não, sobre o quanto que é importante e o quanto que é nocivo psicologicamente, emocionalmente e financeiramente a gente não saber dizer não. Eu até botei aqui, eu selecionei algumas dicas, mas eu não vou me alongar nesse não, porque o Mário vai dar uma aula para vocês só sobre isso. A aula que vem, tá? Quem aceita tudo não escolhe nada. Então, quem é refém de dizer sim para tudo, né, acaba não escolhendo nada, vivendo o que as outras pessoas escolhem para ela. E na dúvida, responda não, porque é mais fácil você reverter. Eu aprendi isso com o meu antigo pastor, pastor Aziel, ele falava isso, ele falou assim, você está na dúvida, você responde não. Porque é muito mais fácil você reverter. Você falar não para a pessoa, aí depois você chega em casa, você pensa. Poxa, não, acho que dá. Aí você liga para a pessoa e fala assim, então, eu tinha falado que não, mas olha, vai ser possível. A pessoa vai ficar super feliz. Mas se você tem o hábito de prontamente dizer sim, estamos juntos, vamos lá, aí você fala, não, pode contar comigo. Aí depois, quando você chega em casa, bota a mão na consciência, ou olha para as finanças, ou fala com a esposa, aí a esposa fala, por que você falou isso? Não dá para a gente fazer isso. Não tem condição, não tem tempo, não tem dinheiro. E aí você tem que ligar ou mandar mensagem para falar que não dá. Não é muito mais chato? Você tem que... Você falou para a pessoa que ia, aí depois você tem que falar para ela que não ia. Não dá. Então, é muito mais fácil você colocar já de pronto. Não. Quem tem problema, gente, quem realmente tem problema de dizer não, cria um mantra para si mesmo, sabe? Cria uma nova rotina, um novo estilo de vida que faz disso até uma brincadeira para as pessoas. Aí, quando as pessoas perguntarem assim, você pode fazer? Você fala, não. Aí a pessoa vai fazer assim. Estou brincando, mas estou falando a verdade. É porque eu estou tão acostumada a falar assim que agora eu vou falar não para tudo. Aí a pessoa vai olhar com estranheza para você, aí você vai explicar, não, é porque eu preciso
treinar a falar não. Mas aí vou chegar em casa e vou pensar no que você falou, e se mudar de ideia, eu falo com você. Mas o não já foi. O não, que é o mais difícil, já foi. Se virar sim, beleza, tá tranquilo. A gente precisa se colocar. Porque quando a gente não se coloca, as pessoas vêm e colocam a gente aonde elas querem. Entende? Então, é muito importante a gente botar esse posicionamento. Uma tática, gente, que não é mentira, a partir do mês que vem não vai ser mais mentira para vocês. O meu dinheiro está contado. Olha, esse aqui vai ser a verdade mais verdadeira que você vai dizer para uma pessoa. Porque realmente o dinheiro de vocês vai estar todo contado, todo contabilizado. Né? E a pessoa não te perturba mais com isso. Outra coisa, falar gentilmente. A gente acha que para falar não precisa ser bronco, não precisa. Você fala assim, poxa, você não fica chateado comigo, não? Você vai ficar muito triste se eu te disser não? Quando você fala isso, psicologicamente, a pessoa se sente constrangida a falar que não vai ficar chateada com você. Mas aí tem que ser assim, né? Junto com o olhar do gato do Shrek, que eu vou ter que... Tem que ser um olhar piedoso, assim. Você não fica chateado comigo, não? Eu não vou poder participar dessa vez, sabe? Não precisa ser ignorante, não precisa ser grosso, você pode falar não de forma gentil. E um sim, sem certeza, é um não com certeza. Gravou essa? Um sim, sem certeza. Isso aí dá para virar frase aí. Um sim, sem certeza, é um não com certeza. E o não para os outros é um sim para mim. Exceção pai e mãe. Não sei quantos de vocês ainda têm pais e mães, vocês têm? Isso. Não? Bartolomeu tem. Edmilson Bartolomeu. Então, quando a gente trata de pai e mãe, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem que honrar nossos pais, só que a gente tem que cuidar deles, questão de saúde, questão de necessidade, a gente tem que prestar atenção nisso. Só que às vezes não é isso, às vezes é além, sabe? Então a gente precisa não é dizer não para os nossos pais ou sempre dizer sim para os nossos pais. É você olhar para o lado de fora, olhar de uma forma mais racional para ver se é ok aquele sim, se realmente... Porque talvez não seja o caso dos pais de vocês, mas tem pais, gente, que são verdadeiros entraves. Tem pais que são verdadeiras âncoras na vida dos filhos. Tem pais que acham que os filhos têm a responsabilidade de cuidar da casa deles financeiramente e da sua casa, tendo o seu dinheiro, tendo a sua aposentadoria, e não é assim. A Bíblia fala que são, o apóstolo Paulo falando, né, com a igreja, fala assim, são os pais que entesouram para os filhos, né, não o contrário. Então, a gente precisa cuidar, honrar, mas não deixar, se for, porque, por exemplo, já atendi famílias que a mãe viciada, cigarro, bebida. Aí, toda hora faz um churrasquinho em casa. Aí, quando falta remédio, vira para o filho assim, meu filho, faltou remédio. Você compra remédio para mim? Ele não está comprando remédio. Ele está comprando cigarro, ele está comprando a bebida. Você está entendendo o que eu estou falando? Parece que ele está comprando remédio, mas ele não está comprando remédio. Ele tá mantendo o vício da mãe. Então, é nesse sentido que eu falo, que a gente precisa, né, ter um olhar para o lado de fora, ser racional. Bom, foram esses erros. Agora eu vou falar de gatilhos de pobreza. Vamos lá. Primeiro gatilho é o gatilho da escassez. Né? Eu não posso. Eu não consigo. Eu ganho pouco. É um olhar que está sempre para o pouco, que está sempre para o não posso. O gatilho da escassez, ele vai tirar sua mente das possibilidades. E é exatamente o convite que eu faço. Quando vier muito problema, sabe? E geralmente é assim que acontece, né?
A gente está lá vivendo, aí quando começa a vir uma coisa, parece que vem um monte a reboque. Aí a gente fica ali atordoado, com tanta coisa para resolver, com tanto problema para resolver, e a gente começa a pensar negativamente. E aí o convite que eu faço para vocês em momentos assim é, primeiro, sai daquela muvuca mental. Sai como? Tipo, desliga. Sabe que às vezes o nosso cérebro fica assim, ó, pensando trocentas coisas ao mesmo tempo. Inclusive, isso é o gancho da ansiedade, né? Aí fica ali. Ai, mas eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Desliga. Vai para Deus em oração. Esvazia, lança para Deus, né, lançar toda a sua ansiedade, tudo aquilo que está atormentando. Sai, e, em vez de falar do problema, começa a pensar em soluções. Começa a falar de soluções. Parem de sempre falar de problemas. Existe um problema. Não fica debatendo o problema, porque às vezes a gente perde muito tempo debatendo o problema. Ah, por que aconteceu isso? Ah, e por que fez isso? Ah, quem fez. Tá, tem esse problema. E como que a gente resolve? O que a gente pode fazer para resolver? Não gaste energia debatendo o problema. Gaste Você foi na energia. minha casa, hein? Oi? Acho que você foi na minha casa. Sou eu. Mas isso é algo comum, né? Você não está sozinho, não, pastor. A gente tem a nossa natureza, né? É de Adão, a nossa natureza sempre tende para a queda. Então, a gente sempre, principalmente na hora que muita coisa vem na nossa cabeça, eu falo assim, a gente tem uma natureza carnal, não tem? Tem. Dependendo de ser pastor, bispo, a gente tem uma natureza carnal. E quando que ela grita? Quando tem muita coisa na nossa cabeça. Por quê? Por que ela grita quando tem muita coisa na nossa cabeça? Porque é assim, a briga entre o espírito e a carne, né? Então, quando a nossa cabeça está... A carne está ali, né? Dominando. Então, o espírito diminui a altura do que o espírito está falando, começa a ficar abafada pelo que o desespero, aquele monte de coisa começa a falar com a gente. Então, a gente precisa... Quando sentiu isso, para, respira, deixa eu parar, desligar a mente. Porque às vezes acha que a gente tem que resolver tudo para ontem e a gente não é Deus. Não é Deus. Quem resolve o impossível é Deus. Aí o que você faz? Você esvazia sua mente daquilo ali e vai para Deus com tranquilidade. Quando você sai daquele ambiente com Deus, que você não sai, né? Mas assim, intencionalmente, você vai começar a pensar em soluções. Por que eu falo pensar em soluções? Gente, tudo que a gente foca, cresce. Quando você começa a falar do problema, parece que o problema vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando você começa a falar de solução, aí você começa a pensar numa, aí o esposo ou a esposa começa a pensar em outra. Não, mas e se a gente fizer isso? Não, mas e se a gente fizer aquilo? As soluções começam a aparecer. Parece mágica, mas não é. É o foco. Tudo aquilo que você foca cresce. A gente tem o apóstolo Pedro, né? Que andou sobre as águas. Enquanto ele estava focado em Jesus, ele andou sobre as águas. Quando ele começou a olhar para a tempestade, ele começou a afundar. Então, é o foco que a gente dá. Tá? Segundo, e falando ainda sobre o gatilho da escassez faz isso com a gente. Faz a gente pensar no não posso, não tenho. A gente precisa pensar que a gente tem, que a gente pode. Porque a gente tem, a gente pode. O que a gente não tem, nosso Deus tem. O que a gente não pode, nosso Deus pode. Então, a gente foca nisso. Olha, eu me libertei de uma forma tão grande, quando eu direcionei as mentorias para cristãos. Porque a nossa vida, gente, é muito mais leve. É muito mais leve. É muito bom a gente poder saber que para a gente só cabe fazer a nossa parte. E que, quando acaba a nossa parte, existe um Deus que faz a dele. Isso é libertador. Quando você botar isso de verdade, assim, tatuado em vocês. Não, o que eu posso fazer? Hoje está embolado, a gente vai desembolar.
quando vocês desembolarem, vocês vão ter clareza. Eu acho que a educação financeira, o poder dela é esse. Trazer clareza para vocês o que vocês podem. Mas não é um limitador para dizer eu só posso até aqui. É uma clareza para você entender até onde que você pode ir. E, a partir dali, existe um Deus que pode fazer por você. E que, se é Deus que tem que fazer, você não tem que ficar tentando nada. Você não tem que ficar se endividando para conseguir. Você não tem que ficar botando a mão onde você não alcança. Porque a sua parte acabou. E aí você consegue ter clareza, financeiramente falando, não, até aqui é o que eu podia fazer. Deus, agora é com o Senhor. Então, saber que a gente tem Deus e saber que a gente realmente, Deus, ele supre as nossas necessidades, além das nossas necessidades, venhamos e convenhamos, né? Que Deus nos dá muito, muito além do que só aquilo que nós precisamos. Então, tenham isso em mente para expulsar o gatilho da escassez. O que você não pode, Deus pode. O que você não tem, Deus tem. E o gatilho da manada, gente? O gatilho da manada é o que explica o desejo de alguém diante do desejo da maioria. Então, muitas das coisas que a gente pensa que quer, olha só que louco, na verdade não é que a gente quer, é que a gente foi induzida a querer, induzida a desejar. Isso é o gatilho da manada. Às vezes a gente está convivendo com um monte de gente que comprou um relógio. De repente, você fala assim, ai, também queria tanto esse relógio. Por quê? Todo mundo ali do seu convívio tem. Então, faz você querer também. Aí você começa a achar que você quer aquilo, que aquilo é um sonho, mas não é um sonho seu. É que você foi induzido pela maioria. Né? Às vezes a gente sai com as amigas, sai com as pessoas. Aí todo mundo comprando alguma coisa, às vezes você nem quer comprar nada, mas todo mundo comprou, porque eu não vou comprar? Só que esse pensamento não é assim, na superfície. A gente vai. Quando a gente vê, a gente está comprando, depois pensa, mas meu Deus, para que eu comprei isso? Porque a gente foi pela manada. Eu botei aqui a época das cavernas e do mamute, porque essa teoria ela vem disso, né? Que lá na época das cavernas, que se falava, né, a lenda que o homem da caverna não podia sair sozinho. Que se ele saísse sozinho, vinha um mamute e comia ele. Então, ele só andava com outros, que expulsavam o mamute. Então, é como se isso tivesse no nosso cérebro lá inconsciente, de que não posso ficar fora do que a maioria está fazendo. É como se a gente estivesse correndo risco de alguma coisa se a gente for contra o que a maioria está fazendo. Então, o que a maioria está tendo. O pastor, Jesus, Tiago Brunet, ele estava falando de uma viagem missionária que ele fez na África, a primeira vez que ele foi. Aí ele estava falando que ele já foi assim, né, com aquele pensamento, meu Deus, as pessoas estão pobres e tudo mais. E aí, ele chegou lá, a situação era tão caótica, né? Todo mundo muito pobre, não tinha água, as casas de barro, aquela coisa bem como a gente é acostumado a ver, né? Só que ele pensava assim, né? Que ele ia entrar nas casas e ia ver tristeza, ia ver... Não, ele entrava nas casas, as pessoas recebiam ele com tanta alegria, com tanta festa, e ele via no olhar das pessoas, não via tristeza, não via nada disso, e ele ficou constrangido com aquilo, né? Ele falando Deus em oração, aí o Espírito Santo falou com ele, e ele compartilha isso num vídeo que ele fala que Deus falou assim, sabe por que não tem ninguém triste? Porque eles não têm, mas o vizinho também não tem. Eles não têm água, mas ninguém tem água. Eles não têm nada do que talvez você acha necessário, só que também ninguém tem. Então não tem comparação. Não tem Instagram para poder ver o que o outro tem. Então está todo mundo bem. Isso não tira a alegria deles. Se você parar para pensar, se a gente parar para pensar, muitas das coisas que a gente fala que precisa, não é que a gente precisa, é que a gente foi induzido a achar que precisa. Muitas das coisas que a gente tem sonho, às vezes não é um sonho nosso, é um sonho do outro, é um sonho da multidão
que acaba que a gente pega para a gente. Então, a gente precisa ter o quê na nossa cabeça? Pensar, se questionar se o que eu desejo é porque eu realmente quero aquilo ou é porque a maioria está me induzindo a querer, ou é o meu convívio que me induz a querer. E é por isso que as pessoas falam tanto, é que você é a média das 5 pessoas mais próximas, e é verdade. Porque as 5 pessoas mais próximas vai te induzir a querer algo, a desejar algo, seja bom ou seja ruim. Se você convive com pessoas que está todo mundo comendo saudável, ninguém bebe refrigerante, aí aquilo começa você começa a ser o estranho. Eu bebo refrigerante, eu sou o estranho de todo mundo. Daqui a pouco você está falando com a esposa, vamos parar de beber refrigerante também? Por quê? Convive. O contrário também acontece. Você quer fazer o certo, mas está todo mundo bebendo refrigerante. Eu corto um dobrado, porque a Lavínia a gente veio com 2 anos sem dar açúcar para ela. E hoje, ela tem mais de 2 anos, mas eu permaneço assim, não oferecendo nada de doce para ela. Não sei se ela for numa festinha, quiser ver, né, as pessoas, eu deixo comer um pedacinho, não abusar. Mas refrigerante é uma coisa que a gente não oferece e nem deixa ninguém dar em hipótese alguma. Refrigerante, coisas que são nocivas para a gente, inclusive, né? Mas muito mais para uma criança. Só que é tão comum a maioria dos pais hoje dar refrigerante, dar coisa, que às vezes a gente se pega constrangido, que a nossa filha não bebe, entendeu? Porque parece que a gente está querendo ser melhorzinho que todo mundo. Só que é uma coisa que a gente quer para nossa filha. Só que o olhar das outras pessoas, por vezes eu já fiquei assim, ai, caramba, só a gente que está com esse cuidado. Você percebe como que é perigoso a gente estar sendo induzido pelos outros. E isso é muito normal para o ser humano, porque nós somos seres de comunidade, nós somos seres que somos envolvidos uns pelos outros. A Bíblia fala o quê? Assim como o ferro afia o ferro, assim o homem corrige, né, afia o outro homem. Então, a gente vai se moldando com o outro. Então, a gente precisa sempre estar questionando as nossas motivações. E eu quero mesmo isso? Ou isso é o meio que eu estou vivendo está fazendo eu querer? E o terceiro gatilho, né? O terceiro é o gatilho da autoridade conquistada sem critério. O que é esse gatilho? É ouvir pessoas sobre assuntos que elas não sabem. Então, às vezes, a gente dá uma autoridade para pessoas opinarem na nossa vida sobre coisas que elas não têm domínio. Vocês estão hoje fazendo uma mentoria financeira. Aí vai ter gente que vai falar assim, que isso é bobagem, isso não adianta nada, não. Mas aí você vai... Essa pessoa, ela é o quê? Ela é formada, ela tem educação financeira, a vida dela financeira é boa, é equilibrada, ela não tem nada disso. Aí você está ouvindo, aí daqui a pouco você murcha o seu sentimento em relação a uma coisa que você está fazendo, porque uma pessoa que não tem autoridade nenhuma, você acabou dando a ela autoridade, né, sem critério, ou seja, ela não tem critério para ter esse tipo de autoridade sobre a sua vida. Então, a gente precisa prestar atenção. E o último, o gatilho da urgência. Nossa. Toda vez que a gente sente isso, né, tem urgência de comprar alguma coisa, significa que o seu cérebro não teve tempo para avaliar aquela compra. Sabe? Não saber esperar, querer tudo quando se quer. Eu quero isso, eu tenho que ter isso logo. Eu acho que meus queridos pastores nem sofrem tanto disso, não sei, posso estar enganada. Mas a nossa geração, a minha, de 30, 35, né? Essa geração assim, tem muita dificuldade de esperar. Mas eu acredito que até vocês tenham sofrido influência dessa geração. Por quê? Porque a gente acaba sendo influenciado, porque tudo está assim. O celular é mais rápido, o micro-ondas é rápido, tudo é rápido. Antigamente, você precisava esperar muito tempo para fazer as coisas. Hoje, não. Hoje é tudo muito rápido. Então, o nosso cérebro perde aquele condicionamento de esperar pelas coisas.
E o que fala a Bíblia? Provérbios 21:5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa leva para onde? A pobreza. Então, a gente precisa prestar atenção nos nossos sentimentos, gente. Eu estou com aquela urgência. Ai, tem que comprar isso para ontem, tem que comprar isso para ontem. Você não está fazendo aquela compra de uma forma assertiva. Você não está fazendo aquela compra de forma racional. Você está sendo induzido emocionalmente. E uma coisa, tá? Peraí. Urgência. Deixa eu. Gente, urgência, quando a gente está sempre com urgências, é porque faltou planejamento, né? Emergência é diferente de urgência. Posso falar isso porque eu vivo, olha, minha vida muito assim, e é verdade. Eu tenho que melhorar essa parte, mas toda vez que a nossa vida é cheia de urgência, é porque faltou planejamento. Eram coisas que eram para ter sido feitas, resolvidas, e a gente foi deixando, aí virou urgente. É diferente de uma emergência. Consegue entender essa diferença? A emergência, ela vem sobre você. Agora, a urgência são coisas que a gente foi deixando, até que acabou o prazo, virou urgente. Aí o que acontece comigo? Eu acabo fazendo as coisas para a pobreza, né? Por quê? Você faz rápido, você não tem tempo de pensar, você precisou fazer aquilo rápido, você comprou mais caro, você fez uma compra que depois você viu, poxa, podia ter comprado um produto melhor, aparece logo depois. Daqui a pouco você comprou aquele produto, aí você achou que foi bom, daqui a pouco você olha na próxima esquina um produto melhor, mais barato. Por quê? Porque você comprou na urgência, você fez na urgência. Não foi uma emergência, foi uma urgência. E por hoje é só. Deixa eu mostrar para vocês aqui as experiências dessa semana. O que eu quero que vocês façam? Vocês anotem os imprevistos previstos, aquelas datas comemorativas que vocês sabem que vão gastar, que vocês sabem que vão precisar. Então, coloca lá. Aniversário, bota, não é assim solto, não. Aniversário, não. Cada um. Aniversário do pai, tal data, tal mês. Aniversário da mãe, tal data. Dia das mães, são quantas mães? Por quê? A gente tenta, dependendo do orçamento de cada um, claro, colocar isso no orçamento de vocês. Mas quando não dá, a gente cria um meio de dar em outras partes ali do planejamento que mais para frente vocês vão conhecer. Mas a gente precisa ter essas coisas em mente para poder pensar nelas, tá? Manda para mim todos os erros e gatilhos de pobreza que você se vê cometendo ou tendo, tá? E o que você vai fazer? Você vai selecionar os 3 principais que mais te faz perder dinheiro. Então, talvez você anotou vários, mas o que eu quero que você pense? Eu quero que você pense em 3, os que fazem vocês perderem mais dinheiro. Grifa esses 3, e são nesses 3 que eu quero que vocês prestem atenção daqui para frente. Por quê, gente? O que acontece? Vocês estão tendo várias aulas, vocês estão aprendendo várias coisas, só que a gente não consegue consertar tudo, tá? Não consegue. A gente não consegue consertar tudo de uma vez. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai focar em 3, nos 3 erros ou gatilhos que fazem a gente perder mais dinheiro, para a gente botar atenção neles. E aí, daqui para frente, a gente vai ficar prestando atenção em consertar esses 3 que trazem mais prejuízo para a gente.
Deixa eu ver. E aí, ó, pastor Edmilson, o que eu aconselho para o senhor enquanto o senhor está aí no carro? Faz esse agora, porque essa aula de hoje, a próxima e a próxima, né, que a próxima vai ser o Mário, aí depois vai ser eu de novo. São aulas que têm. As tarefas são assim, fáceis de fazer. Por exemplo, agora mesmo vocês têm aí a lista do que vocês anotaram. Agora mesmo vocês conseguem selecionar 3 mais importantes. Faz isso agora. Porque aí só vai ter tempo, pastor Edmilson, de botar as outras aulas em dia. Porque aquele tempo que vocês separam para fazer as atividades não vai precisar essa semana, se fizer isso aqui rapidinho agora. E aí, manda ver naquelas aulas lá que estão atrasadas. Eu vou ver se eu coloco agora no grupo o checklist. Mais um conselho sobre o checklist. Vocês vão ver lá muita coisa. Quem já tende à ansiedade, não pega, não. Mas quem gosta ali de olhar e se organizar, imprime, bota no caderninho, que aí você vai ticando para vocês não se perderem das coisas que tem que fazer. Porque ali vai aparecer tudo que a gente vai fazer até o final. As aulas gravadas, as atividades, as aulas que são ao vivo, para vocês poderem se encontrar. E essa aula aqui eu não assisti, não. Vou lá assistir, para vocês não se perderem, tá? E eu queria ouvir de vocês. Hoje a aula de hoje e a minha próxima aula são mais curtas. E aí eu queria ouvir de vocês qual o feedback da aula de hoje. Pastor Edmilson, você é o primeiro aqui da minha lista. Me conta. Muito boa. Eu só não garanto fazer agora, que eu tenho que subir para ajudar a pegar minha mulher nas compras. Ela já acabou. Nossa, ela é rápida. Eu tenho que Ela fazer está aula lá em cima com os carrinhos sozinha, entendeu? Então, não. Então vai lá socorrer a mulher, pelo amor de Deus. De jeito nenhum, né? Então, mas foi muito boa, eu vou anotar tudo direitinho. Eu só vou precisar também de imprimir esse material, porque devido ao meu problema da visão, eu estou com algumas dificuldades até de manter muito foco no celular, entendeu? Devido às minhas pálpebras, me cansa aqui assim, ó, as pálpebras, me cansa, dá um pouquinho de dor de cabeça. Mas aí vai ser mais fácil para mim imprimir, mas foi muito bom. Tá? Tá. E eu vou cumprir. Pode estar certo que sexta-feira que vem tem o dever de casa todo pronto. Tá? Tá bom, pastor Edmilson. Obrigada por compartilhar. Pastor Antônio e pastora Antônia. Fala primeiro. Ele já está me dando a vez para eu falar primeiro. Sou gentil. Gostei da aula. Eu penso que a gente já começou, por exemplo, a pensar antes de fazer algum gasto. A gente já está numa fase que a gente fala assim, não, vamos economizar isso aqui, não vamos fazer aquilo ali, não. Então, é uma coisa que eu até me vejo que é desprezar pequenos gastos, e a gente está começando a prestar mais atenção, né? A prestar mais atenção nisso. Né? Então, está sendo muito bom aprender. Bom, que bom. Pastor Antônio. Então, tem sido realmente para abrir a nossa mente. É o que a Tânia falou, a gente tem procurado melhorar bastante na questão financeira. Eu gosto de mexer com números, e se você for olhar no meu quarto aqui, está cheio de planilha de gasto, mas a gente ainda não sabe administrar nosso dinheiro. A gente não ganha mal, mas não sobra nada. Então, exatamente, em nome de Jesus. Mas essas dicas são muito importantes, porque a gente percebe que às vezes o dinheiro está indo para um lugar que não precisava. Esses pequenos gastos aqui para nós é terrível. Então, e a gente nessas aulas, vocês vão vendo um pouquinho de cada coisa, né? Aí vai montando, não sei se vocês estão sentindo isso, a gente vai montando um quebra-cabeça. Sim. Da gente entender por que ficou como ficou no final. Porque são várias coisinhas que a gente desconhece, que a gente vai fazendo no automático, que enrola o meio de campo todo. Sim.
E a gente fica também numa gincana, que a gente tem que ficar botando lá no grupo, né? Aham. O que gastou, fica, ó, gastei menos hoje que você. Muito bom. Pastor Aldo, gente, obrigada por compartilhar. Pastor Foi Aldo, muito, e aí? tá sendo muito bom, que vai abrindo a nossa mente, que normalmente o pequenos gastos a gente não leva em consideração, gastou R$ 1, R$ 5, mas no final ele faz a diferença. É Então, verdade. isso tem trazido uma consciência mais inteligente para poder usar o dinheiro melhor. Show de bola. Ó, quem precisa fazer o Etum, gente, ó, manda ver nesse Etum, hein? Para a gente chegar lá com tudo em xeque, porque o dinheiro de vocês, principalmente quem vem a maior parte lá do negócio, precisa a gente organizar lá para mexer no outro também, tá? Beijo, meus pastores lindos, excelente sexta-feira para vocês, que Deus dê uma semana, um final de semana abençoado. Obrigado para Você você também, você tem sido Sulamita. uma bênção para nós já. Ai, que bênção, eu fico tão feliz de saber. Amém. Deus abençoe você. Um Amém, abraço, amém. pastor Antônio, pastor Aldo. Um abraço para Um vocês. abraço para vocês mesmo. Tchau. Tchau. Bom final de semana. Deixo aí para as compras. Isso, vai, ontem fui eu. Tá, jóia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.